Quais são as outras alternativas para as microempresas e empresas de pequeno porte devedoras do Simples Nacional? Em especial nesse momento em que é necessária a regularização fiscal dessas empresas, né? É necessária a regularização fiscal das empresas do Simples Nacional para que elas tenham o seu pedido de opção, né? Para que elas tenham a sua opção ao Simples Nacional deferida. Quais são as outras alternativas, né, que essas empresas têm? Bom, para débitos do Simples Nacional ainda no âmbito de cobrança administrativa junto à Receita Federal, não há outra alternativa senão o HELP, né? A outra alternativa seria o parcelamento ordinário, aquele parcelamento convencional em até 60 prestações, sem redução nos juros, nas multas e nos encargos legais, né? E aqui o valor da prestação inicial poderá ser de 10%, né? A parcela 1/60, né? No caso do parcelamento em até 60 prestações, o valor do débito, o valor da primeira prestação poderá ser de 10% do valor total do débito, caso o débito já tenha sido parcelado anteriormente. Então, muito cuidado com isso, né? Se o contribuinte não aderir ao HELP, para que ele possa ter o seu pedido de opção pelo Simples Nacional deferido, para que ele possa ter deferida a sua opção pelo Simples Nacional, ele terá que optar pelo parcelamento convencional, que é aquele que divide em até 60 prestações. Então, vejam que, nesse caso de débitos que estejam ainda no âmbito da Receita Federal, a única opção de parcelamento, né? Aí, sem falar outras estratégias que podem ser adotadas, a única opção de parcelamento será o parcelamento convencional, tá? Então, nesse caso, não há o que fazer, não há outra forma de obter descontos que não através do HELP. Para débitos do Simples Nacional, da parte correspondente a débitos em âmbito federal inscritos em dívida ativa da União, o que ele pode fazer? Ele poderá também optar pelos parcelamentos convencionais e transações tributárias, transação extraordinária, transação excepcional, transação de débitos inscritos em dívida ativa do Simples Nacional, transação do Programa de Regularização do Simples Nacional e também o PERSE. Acabou que eu não escrevi aí o PERSE, mas também é aplicável para débitos do Simples Nacional. E o PERSE traz grandes vantagens. É importante que você assista o vídeo que fala sobre o PERSE, que eu já gravei, que ele traz muito mais vantagens aí sobre o seguinte aspecto: não há prestação de entrada. O valor do débito total sobre o valor do débito total são aplicados os descontos sobre juros, multas e encargos legais. Então, o cálculo desse PERSE é muito importante que seja feita a simulação para ver qual que vale mais a pena, tá? Então, para débitos do Simples Nacional da parte correspondente a débitos em âmbito federal inscritos em dívida ativa, podem ser feitos essas negociações, parcelamento convencional e as transações tributárias, tá? Para débitos do Simples Nacional da parte não correspondente a débitos em âmbito federal, ou seja, no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios, parcelamentos no âmbito de cada unidade federada. Então vejam, aqui também é importantíssimo a gente enfatizar: os débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa da Fazenda Nacional são exclusivamente os relativos a tributos federais. Os débitos do Simples Nacional que já foram para a dívida ativa e que não são da competência federal estão na dívida ativa dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E é lá que terá que haver a negociação desses débitos, né? Então é perante esses órgãos que deverá haver a negociação desses débitos. Então, quais são as possíveis saídas para esses débitos que estão inscritos em dívida ativa dos estados, Distrito Federal e municípios? Parcelamentos convencionais, parcelamentos especiais, se houver em cada um dessas unidades federadas, e transações também, caso haja. Então é importantíssimo verificar se existem programa de parcelamento ou transações junto a essas unidades, né? Junto a essas unidades. Então, para finalizar esse item, o HELP, o que eu tenho para dizer aqui? O HELP é
uma das estratégias de administração do passivo fiscal que devem ser avaliadas no momento, né? Considerando o quê? Que para débitos ainda em fase de cobrança administrativa, pode ser a única alternativa, além do parcelamento convencional em até 60 prestações e que não traz nenhuma vantagem, não traz nenhum tipo de benefício de redução de juros, multas, encargos legais ou honorários. Então, assim, é importantíssimo que se avalie as condições que o HELP apresenta, porque pode ser a única saída que o contribuinte tem para resolver a sua situação fiscal e ter o seu pedido de adesão e ter a sua opção pelo Simples Nacional deferida.